então a lei supre tudo. Aí vem outro, faz uma coisa, vem outro, faz... Quer dizer, nós vamos montar, de repente, um Frankenstein que não é capaz de acontecer isso que o Elton falou, que a gente já viu acontecer algumas vezes, de não acontecer nada. Simplesmente não acontecer nada, né? Para nós, arquitetos, por exemplo, fazer um projeto de retrofit grande, como esse, em função dos prazos e tudo mais, você pode até ter 2 anos de trabalho em cima disso, né? Então, quer dizer, tem também um timing aí que eu acho que também não está assim tão muito bem colocado, exatamente porque falta esse sentido do todo. Então, a gente vê coisas da Campos Salles, vê os guarda-chuvas da 13 de maio, vê agora essa lei, quer dizer, vão ouvindo as coisas assim, pipocando, e falta aquilo que amarra o todo, que é exatamente o projeto único, né? E do projeto único, você pode pensar as administrações que vão vir no futuro, lógico que você não vai resolver isso numa administração municipal, de elas executarem etapas desse projeto, né? Então, isso é uma coisa que fica muito prejudicada. A gente pode fazer uma análise, pode pensar, mas, de repente, pode ter uma outra situação que pode transformar tudo isso, né? E que a gente acaba perdendo tempo discutindo uma coisa e tal, e essa lei vai ter que ser revista, né? Ela traz algumas coisas interessantes, sim, traz, lógico que traz, né? Inclusive essa possibilidade de isenção de IPTU, de baixar os impostos de uma maneira geral, que não deveriam ficar limitados, no meu ponto de vista, a tempo nenhum, sabe? Esse projeto não pode ter tempo de validade em função exatamente da parte fiscal, né? Isso acho que tem que ter uma longevidade para isso exatamente acontecer, né? Eu acho que deveria ser a tônica inicial, inclusive, do parecer do CMDU, né? Para depois a gente entrar numa minúscula, porque isso é uma coisa que faz falta, e a gente vai ficar completamente perdido analisando uma coisa, analisando outra, quer dizer, eu não concordo muito com esse andamento, né? Tudo bem, precisa ter uma lei, lógico que precisa ter uma lei. Trazer a realidade de São Paulo para Campinas, eu acho que, ou do Rio de Janeiro, como foi baseada a lei, ela tem muita interface com as duas leis, para quem conhece, já leu, já percebe isso muito bem. Eu acho que falta exatamente trazer isso mais para a realidade da cidade, que não está acontecendo, né? Como o Elton comentou muito bem, São Paulo pode fazer isso, porque São Paulo tem metrô, tem mobilidade, quer dizer, só o metrô já é uma grande articulação na cidade, coisa que a gente não tem aqui, né? Então, isso possibilita você eliminar vaga, você fazer, e pode acontecer exatamente isso, eu vou fazer um estúdio no centro, mas se o cara não tiver vaga, ele não vai, né? Por quê? Porque não tem como ir, não tem outro jeito de ir, a não ser de carro. Então, o que está faltando nesse conceito todo é exatamente esse projeto urbanístico para o centro como um todo, né? Tem também os prédios públicos que tem no centro, e a gente não está vendo nenhuma destinação exatamente para isso, né? Que retrofit eles vão poder passar também. Eu acho que isso é uma coisa também importante no projeto, porque eles podem trazer exatamente essa vida que saiu para o centro. Então, tudo isso é uma amarração que deveria estar junto de um projeto único. A gente fragmentar, ficar analisando aqui, ali e tal, a gente pode ficar 2 anos nisso e tendo que rever tudo, né? Porque coisas novas vão acontecer. A velocidade das coisas hoje é muito rápida, né? Eu acho que essa deveria ser a tônica principal do parecer do CMDU. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado, Denilson. Vou passar a palavra agora para o... Acho que é para o João Verde, né? Para mim. Eu não queria me estender muito nessa conversa, mas, inclusive, eu já falei sobre isso na mesma linha que o Elton colocou e que o Fábio Denilson está colocando, até nas reuniões da Frente Parlamentar lá, organizadas pelo vereador Paulo Gaspar. É o seguinte, não existe projeto de centro da cidade. Não existe. Falou-se de fazer um projeto quando cobrou-se o projeto. Nós falamos, mas cadê o projeto? Então, há uma visão errada, equivocada, embasada, arraigada na Secretaria de Planejamento, que acha que fazer planejamento é fazer projeto de lei. Não é fazer projeto de cidade. Não é fazer projeto para o centro da cidade.
Então, primeiro a gente tem que saber o que a gente quer do centro. Que vocações que nós vamos estimular no centro. Por exemplo, um dos grandes atrativos do centro de Campinas é a questão médica. Os hospitais que estão lá na Andrade Neves, no entorno tudo. Não tem um item que fale sobre essa questão da área de medicina no centro. E que vai bombar mais ainda agora com a chegada do hospital da Redditor. Então, não existe projeto do centro. Não se está estudando as vocações do centro, as vocações da cidade de Campinas, nada. Está se fazendo lei para ficar mostrando serviço, para ficar vendendo propaganda, publicidade em jornal, para ficar aparecendo na foto que está fazendo alguma coisa. Nós poderíamos fazer muito mais no centro, ou na cidade como um todo, consertando um monte de erro que nós temos na nossa lei de zoneamento. Vamos aumentar o índice do centro, vamos reduzir o IPTU, a gente já vai conseguir muito mais do que ficar fazendo leizinha e deixando de fazer o principal. Agora, veio o projeto de lei, vamos analisar, mas eu acho essa lei inócua, essa lei não vai servir para nada, vão quebrar a cara. Agora, nós estamos fazendo a nossa parte aqui. Adianta, eles querem nos escutar? Não querem. Fizeram lá audiência pública, tinha meia dúzia de gato pingado na audiência pública, o Eduardo Coelho foi levar uma proposta, não queriam aceitar a proposta dele, diz que as propostas tinham fechado à meia-noite daquele dia. E a nossa proposta também está chegando agora, depois que já fechou, já mandaram o PLC para a Câmara. Então, estão atropelando, não tinha nada disso de ter tempo, período para poder ter isenção, isso não existe. Se existisse, o governo federal não teria abaixado gasolina, abaixado imposto, o governo estadual a mesma coisa. Vai dizer, está na lei do município, na lei orgânica do município. Gente, a lei federal sobrepõe a lei orgânica do município. Isso é tudo conversa para boi dormir, para aparecer na foto e dizer que está fazendo alguma coisa. E o que tinha que estar fazendo, não está fazendo. Pronto. Falei. Desculpa aí para alguém que não concorde comigo, mas é a minha opinião. Obrigado, João. Não, aqui é lugar de exposição de opiniões. Gente, é importante, né, trazer essas manifestações. E agora eu gostaria já de ir para o texto. Eu fiz os ajustes solicitados pelo João Pedro lá no início, pela Karine e pelo Elton, e gostaria de saber se eu posso levar o texto com os ajustes que foram tratados aqui para votação, e gostaria de fazer uma observação eventualmente, tá? Antes da gente ir já para a votação. Não? Então vamos para a votação, tá, gente? A gente tem um parecer, tá, feito pela comissão, que aborda todos esses temas que foram trazidos, inclusive esses últimos pontos que o João e o Fábio trouxeram, fazem parte do nosso parecer, né? Mas é importante muitas vezes verbalizar isso também. Então a gente vai fazer a votação via chat, tá bom? Eu vou abrir aqui, aberta a votação sobre parecer com os adendos apresentados em reunião. Então está aberta a votação e a chat pedir para que todos se manifestem, tá? Eu sou o relator, né? Eu tenho que votar favoravelmente. Então está favorável. Mas eu concordo, sim. Eu concordo, inclusive, com o parecer. Eu acho que a gente soube equilibrar bem a questão de entender que existem pontos positivos que precisam ser enaltecidos e graves cuidados que precisam ser levantados e resolvidos, né? Eu não sei se está saindo do meu chat aí, mas eu concordo, Marcelo. Marcelo da Semurb. Isso. Pronto, eu até coloquei aqui, tá? Bom, a gente tem aqui... Ronaldo, eu votei favorável, porque eu faço parte da comissão, dei as minhas opiniões todas, mas eu estou votando favorável porque, sinceramente, eu quero ver eles quebrarem a cara. Desculpa. Eu coloquei aqui, ó, então, a gente tem
abstenção do Resgate Cambuí, abstenção do Elton, favorável o João Verde, o Marcelo Semurbi, o Luiz, o Daniel, o Bernils, não, o Bernils está com abstenção, a Aline está com abstenção, eu favorável, Alan favorável, Vanderlice favorável, Secov favorável também, tá bom? Então, aqui a gente tem já aprovado o parecer. Bom, eu troquei uma mensagem agora há pouco com o Eduardo, ele disse que está com uma emergência, está no hospital com o filho, né? E ele vai encaminhar, então, o projeto, o parecer, a gente não vai conseguir aprovar mais uma vez esse parecer a respeito do artigo 54 da Lei 208. Como não tem nenhuma... como a gente não tem nenhum texto, não pode nem tratar. Célia, está querendo a palavra sobre esse assunto? Eu quero falar, assim, sobre esse. Tá, pois não. Esse parecer 49, ele já está a Comissão de Legalidade da Câmara, ela está passando já para o relator, para poder apresentar e fazer audiência pública desse projeto. Agora, se o CMDU for demorar muito, vai sem o parecer do CMDU. É só isso que eu queria te falar. É isso, a gente tem duas opções aqui. Eu deixo aberto aqui a opinião de todos. A gente pode recomeçar com alguém que faz parte da comissão e seguir, e tentar entregar com brevidade, ou a gente aguarda o Eduardo, que diz para mim que mandaria, enfim, eu acredito claramente, ninguém dúvida a respeito disso, até porque ele acabou de mandar essa mensagem para mim aqui no WhatsApp, tá? Sobre o andamento da Câmara, a gente não sabe quanto tempo vai levar, né? Para fazer aí a audiência pública, então, para publicar, enfim, não sei. A gente não tem como saber. Entendi. Tá, só isso. Assim, acaba sendo uma situação, a gente nem sempre consegue fazer dentro dos prazos, infelizmente, porque nós doamos aqui nosso tempo, e aqui não estou... Infelizmente, até esse caso do parecer que a gente está mandando a gente aprovar, ele está indo depois do projeto já ter sido enviado à Câmara, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria saber a opinião dos demais a respeito disso, antes da gente levar uma eventual decisão, se a gente espera o Eduardo e aguarda na próxima reunião ordinária, ou monta uma reunião extraordinária, enfim, qual que é a visão dos membros a respeito desse assunto. Acho que não sei se tem mais gente da comissão, tudo. Pode falar, se a gente for falar, pode falar. Pois não, João, estou vendo aqui a sua imagem. Eu nem sempre vejo todos, tá? Ronaldo, eu não sei, eu acho que poderia, tanto faz, ou fazer uma reunião extraordinária, para a gente dar dinâmica nisso, ou talvez até mandar por e-mail, a gente dá opinião por e-mail, se bem que eu acho que a reunião extraordinária acaba sendo mais viável, mais rápida, do que a gente ler e responder por e-mail. Então, a sugestão de ter uma faremos uma reunião, sei lá, quinta-feira, sexta-feira dessa semana, ou na terça-feira da semana que vem mesmo, para poder agilizar isso. Tá bom. Ele até comentou comigo que acho que o pessoal do Resgate Cambuí queria tratar, fazer parte, né? Fazer parte não, trazer observações, mas ele disse que precisava finalizar. Eu falei, olha, finaliza, e depois o Resgate Cambuí com certeza vai poder tratar do assunto. Nem foi bem isso. Eu entrei em contato com ele falando porque eu tinha mandado um e-mail que a gente queria fazer parte dessa comissão. Como ninguém respondeu, eu entrei em contato com ele e ele falou que assim que ele marcasse a reunião, ele avisaria. E pelo que eu andei afastado nos dias aí que eu fiquei doente, mas eu não vi nada que tenha tido essa reunião. Entendi. Não, essa tratativa com ele, Tereza, foi na sexta-feira da semana passada, então acho que é uma coisa mais recente. Ele comentou a respeito dessa abordagem, tá? Eu acho que não teve reunião para fazer isso. Não teve. Não teve essa reunião. Então tá bom. Gente, vamos fazer então, não adianta a gente marcar uma reunião extraordinária sem eu falar com ele, eu vou tentar falar com ele, depois a gente marca uma reunião extraordinária, tá bom? Seguir essa sugestão do nosso decano aqui, João Verde, um dos decanos aqui da casa. Gente, os nossos presidentes, né, ex-presidentes João Verde, Fábio Bernils e muitos outros aqui que já sentaram nessa cadeira complicada.
Pessoal, indo para o terceiro item da pauta, a gente precisa montar comissões para 2 projetos que nos foram encaminhados pela Câmara. Estou abrindo aqui no computador. A gente tem o projeto 67, né, Célia? Tem o 58 e o 67. Tá. O 67, que é o primeiro que está aqui, eu vou falar aqui os temas, depois a gente monta as comissões, tá? Não, ele não é o primeiro. É o 58 que está na ordem aqui, mas faz da maneira como você quiser. Tá, eu vou fazer o 67, que é o primeiro que eu consegui abrir. Na ordem das possibilidades. Tá bom. O 67, ele trata, ele faz uma alteração na lei, nossa lei de usurpação e parcelamento, né? Pelo que eu entendi, ele faz só um ajuste de um dos itens aqui dos incisos, né? E depois faz uma renumeração. Eu olhei essa legislação e não sei traduzir. Se alguém bater no olho souber traduzir o que vem a ser essa alteração, mas ela está alterando um item e depois renumerando. Alguém chegou a analisar esse projeto? Não? Tá bom, então vamos para o outro, 58. 58. Ele dispõe sobre a fixação, é esse que eu estava lembrando, tá? Ele dispõe sobre a fixação em vias públicas e outros locais designados de placas de indicativos de alto risco de acidente de trânsito. Eu acho que não é temática do CMDU, tá? Cuidar de placa de trânsito, tem os outros conselhos que, é claro que é um assunto super importante, até porque na esquina do meu escritório tem um acidente a cada 15 dias, né? De sinalização adequada, mas não é para a gente, para o CMDU. Então, eu sugiro que a gente nem trate, para mim está muito claro, tá? Sugiro que a gente nem trate desse assunto. Se alguém for contra, por favor, se manifeste, senão a gente já segue. Por ausência de manifestação, então, a gente nem vai... o projeto de lei 58 de 2022, ele não faz parte do objeto do CMDU, por isso que a gente não vai emitir manifestação, tá bom? Voltando, então, para o 67... a gente tem aqui o item 2, então a linha B do inciso 1, ele é acrescido ao artigo dos 71, tá? Quem poderia fazer um parecer sobre esse dispositivo? Alguém que está acostumado com essas questões relativas à parte de locomoção, parte de viário? É bem-vindo, né? Eu acho que o assunto aqui tem a ver com viário. Não? Ninguém? Alguém? Gente, um de cada vez, por favor. Eu vou começar a chamar por nome, hein? Eu vou começar a fazer assim, olha, você, deixa eu ver aqui, olha o Fidelis, o Fidelis faz tempo, né, Fidelis? Quem mais? Eu acho que o Bernius ali parece que levantou a mão. Bernius? Ele levantou a mão para falar não, pelo jeito, né? O Elton gostaria de abraçar mais essa causa, Elton? Vandelice. Eu acho que a chamada tinha que ser em ordem alfabética. Na minha ordem, o J começa em primeiro lugar. Não, tô fora. Não? Não, você já me pegou outro dia. Já peguei no mês passado. Eu tenho agora um período aí de recesso. O Elton, pode fazer parecer sobre esse dispositivo? Não, parece que é uma lei muito simples sobre requalificação de quinais em algumas vias arteriais, assim, algumas atividades que estão sendo permitidas e talvez não pudesse. Parece que é assim, alguma coisa muito simples. Tá. Então, eu não sei nem se a gente deve... Bom, é que está na 208, né?
na 208. É uma lei, inclusive, que está debaixo do plano, né? É uma reclassificação de atividades comerciais em algumas vias arteriais, alguma coisa assim. Estou abrindo a lei diante aqui. Deixa eu ver se tem que... Pode fazer, Elton, já que é simples, né? Posso? Você dá uma estudada aqui, que quinais eles estão implantando e ver o que é. Tá, perfeito. Eu abri aqui o artigo e realmente... É o 67, né? É. E é o 67. Inclusive é do executivo o projeto. Do executivo. Tá. Então tá bom. Então fica então aos cuidados do Elton fazer parecer para a próxima reunião, tá bom? Feita essa formação da comissão, vamos então para os informes, né? Os informes gerais. Queria informar, então, sobre o parecer que nós aprovamos na última reunião, até feito pelo João, a gente está mandando agora para o Executivo, né? Então, a gente está encaminhando, amanhã a gente deve já deixar na mão da Célia para depois providenciar o ofício, tá bom? Então, é aquela legislação que trata da parte social, a gente fez os ajustes conforme já aprovado na reunião ordinária, só ajustou mesmo que foi aprovado e deve para a Secretaria Executiva amanhã, tá joia? Ô, Ronaldo, eu não estou conseguindo lembrar desse parecer, desse ajuste. Sinceramente, eu não consigo. Não? A gente, inclusive, aprovou a ata dela hoje. Está lá na ata, inclusive, esse assunto, tá? Então tá bom, depois eu refresco. Tá. Eu te passo. Tá bom. Eu não estou com a ata mais aberta aqui. Eu vou resgatar depois. Mas é referente àquelas questões das doações ou das percentagens, né? Nas construções de interesse social. Então, tinha ali a criação dessas percentagens, o João Verde fez, a gente fez alguns ajustes durante a reunião e simplesmente complementamos ali o parecer trazido por ele inicialmente, tá? Algum informativo, algum evento, alguém gostaria de trazer alguma informação extra? Não? Ronaldo, posso falar? Célia. Deixa eu falar. Não, é só para lembrar que foi prorrogada a inscrição do Concidade até o dia 20. Tá bom. Se alguém tiver algum conhecido, alguma entidade que queira participar, até o dia 20 ainda está aberto, tá bom? Tá bom. Ronaldo, a secretária já voltou da Coreia? Bem lembrado. Já voltou. Ontem já estava trabalhando. Posso fazer um convite, pessoal? Claro, Alan. Sempre bem-vindos os convites. Dia 26 de outubro próximo agora, o Secov está fazendo uma atividade de gentileza urbana e está recolhendo doações de sangue num laboratório no Cambuí. Eu vou passar para a Celinha os dados, peço para ela passar para todos, mas já deixo aqui de antemão o convite feito para todo mundo, tá bom? Excelente. Obrigado, Alan. Bela ação. Sério, eu fiquei com uma dúvida do Concidades. Ainda está aberto? O que tem de vagas abertas ainda? De cor eu não sei, tem aberto quase todas, né? Falta preencher quase todas. Mas a Casa Hack já está tudo certinho, tá? Porque tem uma outra associação aqui do bairro que talvez gostaria de participar e a documentação dele está correta. Então é só mandar, só protocolar lá no protocolo geral até dia 20, tá? Obrigada. Bem-vindo, vai ser. Perfeito. Muito bem, aqui vou trazer aqui a menção expressa que o Daniel trouxe no chat, né? Parabenizando o Alan Secov pela iniciativa, ele até testemunhou aqui que recebeu doação de sangue quando nasceu, né? Então, muito legal. E minha esposa sempre lembra, né, a importância de doação, porque os bancos de doação reduziram muito depois da pandemia, tem estado bem
bem difícil para os hospitais, né, todos, das redes públicas, rede privada, enfim. Então, importante essa medida. Gente, então, muito obrigado pela presença de todos. Estamos encerrando agora a nossa reunião. Abraço, ótima semana. Obrigado pela ajuda de todos aí na comissão, nos pareceres e na montagem aqui dos trabalhos, viu? Forte abraço a todos e excelente noite. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau, Ana. Tchau, querido. Nos falamos breve. Tchau, Marcelo. Tchau, gente. Ronaldo, bom demais. Karina, Alan, tchau, tchau. Pode estar junto.